Muito boa tarde, amigos, caros ouvintes, telespectador, Rádio Webserve, nosso programa costumeiro Trabalhador em Foco, sob a responsabilidade da assessoria jurídica da FEMERGS. Hoje, dia 8 de setembro, pós-feriado, um tempo nublado, com chuva na capital das Missões, como dizer assim, refrescando o tempo, esfriando de novo. Hoje temos a satisfação de contar com a presença da doutora Ariane, que vem abrilhantar a mesa, doutor Eduardo também vem compor a mesa. Discutiremos hoje, então, assuntos de grande relevância no nosso meio, dúvidas que surjam. Gostaria de dar uma boa tarde para o doutor Eduardo. Cumprimentar todos os nossos ouvintes. E já queria de imediato trazer assim, uma discussão importante. Eu e a doutora Ariane trabalhamos mais com a questão sindical, a importância do exercício do mandato classista. Na verdade, quando o presidente do sindicato, quando o dirigente sindical se afasta da entidade, é para servir o sindicato. Ele não pode, naquele horário, ter outras atribuições ou exercer uma função privada. Não é para isso que ele se afasta, né, doutora? Sim. E hoje me relataram uma situação de um dirigente sindical da iniciativa privada, obviamente não estamos falando aqui de serviço público, mas que se afastou da função na empresa para exercer um mandato sindical e, na verdade, ele tem uma empresa e trabalha na empresa, o que é um absurdo. Esse não é um sindicalismo que nós imaginamos, e queremos para o nosso movimento. Mas é só um comentário que lembrei aqui, até em função do que foi relatado hoje de manhã. E aí, lembrei da questão dos descontos dos cheques, doutora? A gente vê muito isso na iniciativa privada. Esses dias alguém me perguntou se é possível descontar os cheques que a empresa recebe sem saldo do funcionário que recebeu. E aí, doutora, pode ou não pode? Entendo que é indevido. Na verdade, não pode, descontar. O risco do negócio é do empregador. E jamais o trabalhador pode ser penalizado, a não ser que haja aí uma prova de má-fé, uma participação desse trabalhador, imaginando assim que sabia que o cheque não teria saldo, ou coisa do tipo. O empregado não pode ser penalizado pelo risco do negócio, risco da atividade. Exatamente. Então, não é possível descontar os cheques que a empresa recebe, eventualmente sem saldo, do salário, da remuneração do seu funcionário. E algumas empresas efetuam, lamentavelmente efetuam. E aí, depois acaba gerando aí demandas judiciais, um passivo trabalhista, porque o empregado vai buscar no seu trabalho o ressarcimento daquele valor, com toda a razão. Até porque o empregado não tinha consciência de que esse cheque não teria saldo, Não tem como se saber previamente. Exato. É uma relação de confiança que se estabelece. E a empresa estabelece os critérios para receber esse cheque. Então, ela estabelece lá consultas aos órgãos de proteção, e aí o funcionário no exercício da sua função lá recebe esse cheque, consulta, que é a orientação da empresa, os órgãos de proteção. O cliente não tem nenhuma restrição, não há impedimento de receber, recebe. Bom, não tem saldo, mas ele não pode descontar dele depois. Exato. A mesma coisa ocorre em relação a vendas, por exemplo, quando um cliente compra parcelado, ele não pode, o vendedor não pode assumir o risco dessa atividade caso o cliente venha não pagar a posterior parcela. Pela via inversa, é a mesma situação do cheque, apenas o cheque é a entrega do título. E realmente, isso a gente vê muito essas demandas trabalhistas nesse sentido. E muitas dessas previsões, elas estão lá na convenção coletiva, porque nós temos normas constitucionais, na legislação trabalhista, e normas infraconstitucionais e normas que são coletivas, que são fixadas aí na convenção coletiva, no subsídio. Estava me lembrando daquela questão do auxílio creche, que normalmente está na convenção coletiva.
às vezes tem aí uma situação envolvendo afastamento do trabalhador, Estabilidade provisória, Estabilidade a provisória. convenção coletiva prevê vários direitos, como horas extras, banco de jornada. exatamente. Então isso está estabelecido aí na convenção. E é importante que o trabalhador acompanhe e saiba quais são os seus direitos. No regulamento público, nós temos o quê? Nós temos o regime jurídico, né, o estatuto do Sim. servidor, o plano de carreira, e lá, na iniciativa privada, além da legislação constitucional e extraconstitucional, nós temos aí as convenções coletivas. E é importante que o funcionário da empresa vá lá, pegue a sua convenção do seu sindicato. Primeiro, saiba qual é o seu sindicato. Muitas vezes ele nem Não E tem conhecimento de qual é a não serve situação, para né? o seu sindicato. Vá lá, peça uma cópia, o direito dele pegar a cópia da convenção, examine a convenção, veja o que tem na convenção, quais são os seus direitos, até para ele se prevenir eventualmente, não precisar nem agilizar, ele pode conversar com o empregador dizendo, olha, mas na convenção tem tal situação que me protege aqui, né? Até como eles falam, pelo outro lado também, para saber quais os deveres dele também, né? Porque quando se é estipulado na convenção, vai estipular os direitos deles e qual os deveres dele, né, também. Até para não incorrer em um erro aí, né? Exatamente. Então isso é importante o trabalhador acompanhar, Sim. saber quais são os seus direitos. Na verdade, nós temos direitos e deveres tanto na função pública quanto na privada, né? Com certeza. E se nós pegar no regime público, vamos dizer assim, os servidores têm lá estabelecido quais são suas obrigações e, obviamente, quais são seus direitos. Normalmente a gente observa que no setor público há uma maior conscientização disso, mas na iniciativa privada, muitas vezes as pessoas não têm conhecimento do que tem na convenção. E a convenção tem 30 cláusulas normalmente. Na verdade, a convenção não estabelece só o reajuste, só o valor da remuneração. Ela estabelece, ela regra outras situações que muitas vezes o funcionário da empresa não tem conhecimento, o trabalhador não tem conhecimento. E deveria. Deveria ter conhecimento, porque como diz, a base do trabalhador que está sendo discutida ali, né? Muitas vezes ele vem discutindo grande parte do contrato de trabalho dentro dessa convenção, né? Tem que ficar bastante ligado, bastante esperto nisso, né? Até a questão tem a estabilidade provisória, que antes de se aposentar não poderia ser dispensado, tem um requerimento que deveria ter sido entregue, só que por falta, às vezes, de conhecimento, o empregado não sabe que tem esse direito. A maioria das convenções diz isso. Sobre a estabilidade. Que o período ou de 12 ou de 24, depende da convenção, meses anterior à data da aposentadoria, ele tem estabilidade. O que ele tem que fazer é informar a empresa, olha, eu estou há 12 meses de me aposentar. Então, obviamente, ele tem uma estabilidade até a aposentadoria. Muitas vezes o trabalhador não informa isso. E aí a empresa acaba demitindo e acaba gerando... É que seria uma medida para resguardar ele antes da aposentadoria de não ter que se reinserir no mercado de trabalho enquanto aguarda. Por isso que é importante ele ler as nossas convenções coletivas. É importante que o trabalhador acompanhe o sindicato. Na verdade, assim, a gente vê às vezes um afastamento do trabalhador do sindicato. O sindicato acaba tendo que buscar esse trabalhador. Sim. E deveria ser o contrário, o trabalhador deveria ter esse contato direto, ir lá no sindicato, ver quais são as demandas. Normalmente o sindicato tem folders, né, explicando, olha, estamos lutando por isso, por aquilo. Vai lá, compareça no seu sindicato e veja qual é o papel que esse sindicato está fazendo. Porque há também uma situação de cobrar resultados do sindicato, do dirigente sindical. O sindicato muitas vezes faz o seu papel e outras não. E aí quem tem que cobrar quando não faz é o funcionário lá do sindicato. Exato. E ver essa situação de perto. Queria também falar com vocês a questão aí das diárias e gratificações. Nós observamos aí, e vamos falar então do setor público, no município aqui da região noroeste, em que os motoristas de ambulância se deslocam a Porto Alegre, levando pacientes, e eles ganham diária, e não ganham hora extra. Em alguns municípios instituíram uma gratificação especial, que aí não teria direito a hora extra. Mas tem município que paga diária e não paga hora extra. Mas, na verdade, a diária e a hora extra são coisas diferentes. A diária é para indenizar a despesa
que esse servidor vai ter no deslocamento. Uma viagem. E não, exatamente, não o pagamento do horário de trabalho, além daquela jornada diária. Nós estamos aí a 500 quilômetros de Porto Alegre. Normalmente os nossos motoristas de ambulância saem às 4 da manhã, andam o dia inteiro, distribuem pacientes em Porto Alegre, aguardam lá. Não é contabilizado o percurso que ele tem na ida, ainda eles têm que esperar para retornar, e ainda mais tem a volta da viagem. Isso, aí saem 16 horas, 17 horas de Porto Alegre, chegam aqui 22 horas, 23 horas, e aí ele ganhou a diária. Tá, correto, ele ganhou a diária. Mas a diária o quê? É a indenização pelo café, pelo almoço, pela alimentação que ele vai ter nessa viagem. A reposição dos custos que ele teve, nada mais que isso. Exatamente. Mas e o horário que ele trabalhou além daquela jornada? Então, mas aí vem aquela história, mas ele ficou esperando no carro, sentado, o paciente no hospital. Mas ele estava a serviço, gente. Estava a serviço, está à disposição, né? Exatamente, ele não estava em casa, né? Ele estava trabalhando no município, né? E aí, nós deparamos com essa situação aqui do município, em que, da região noroeste, que o município não faz o pagamento das horas extras. Ele faz o pagamento só da diária. Mas o bom é que tem o controle de bordo do veículo. E aí, esse servidor requisitou esses controles, aí conseguiu apurar o horário de saída das viagens, claro que muito trabalhoso isso, mas apurou o horário de saída, o horário aproximado da chegada, e aí ajuizou uma ação, então, cobrando horas extras, né? Que é mais do que justo. A indenização pelo trabalho, que na verdade o caderno de ponto ali demonstra que ele ultrapassou a jornada de trabalho dele ali. Na verdade, ele sai antes e volta depois. Né? Com certeza. Uma viagem. Então, a gente vê isso no dia a dia. Essa é uma situação que os nossos servidores, motoristas, especialmente de carros da saúde, ou outros veículos que fazem deslocamento intermunicipal, né, para fora do município, principalmente para quem vai levar pacientes a Passo Fundo, Porto Alegre, que são viagens que são demoradas, normalmente pela atividade, que esses servidores estejam atentos a essa situação. Porque me surpreendeu esse município, um município de um porte razoável, não pagar hora extra. E deveria ser pago, porque a diária, o valor da diária é diferente da hora extra. É a indenização da despesa. Né? Se tivesse tido ressarcimento, até evitaria ter que demandar em juízo. Se fosse observado. Se o município tivesse efetuado o pagamento, agora os servidores, então, ingressaram com a ação contra esse município. Mas é lamentável que isso aconteça. Na atualidade em que a gente vive, hoje tem que acontecer isso. E o servidor tem que ir a juízo para buscar um direito dele, que é as horas extras. É uma garantia emocional. Com certeza, bem como o senhor falou, acorda muitas vezes 4, 5 da manhã para sair viajar e retorna 10 horas, 11 horas da noite. Né? Às vezes até mais. E faz isso às vezes 2, 3 vezes na semana. Exato, e no outro dia tem que estar lá para cumprir o seu horário de manhã, não tem descanso, né? Exatamente. Então, alguns municípios pagam uma gratificação especial, isso ali permite. O município paga essa gratificação de modo permanente, então para determinados motoristas, e aí depende da carga horária, não tem direito a extra. Mas aí alguns municípios, nesse município especificamente, não era pago a gratificação especial, só a diária. E estavam lesando o trabalhador. Sim, até porque o valor da diária não deve ser muito alto. Na verdade, contempla a despesa, normalmente de um café e um almoço. Mas o café e o almoço ele tem despesa. Teve que sair dele, né? Outra questão importante é os PAD, né? Como a gente vê nulidades nos processos administrativos especiais. E isso são feitos normalmente pelos nossos colegas, servidores nomeados, então, pelo município, para compor essa comissão do PAD. E a gente observa nos processos administrativos muitas nulidades que acabam anulando todo o PAD depois, ou toda a apuração. E aí não consegue se estabelecer com a justeza necessária o resultado desse PAD. A gente observa seguidamente a questão
de violação contraditória, ampla defesa. Agora, dias atrás, eu trabalhei num PAD, num servidor, em que não foi dado ou não foi oportunizado prazo para que o advogado constituído por ele apresentasse as razões finais. Isso é muito comum. Então, acabam atropelando o procedimento por conta do suposto prazo para concluir. O prazo até tem, mas ele pode ser prorrogado pelo prefeito, se a comissão processante solicitar. E aí acabam atropelando e depois acaba sendo notificado isso. Na verdade, pela não observância do contraditório, da ampla defesa, coisas desse tipo. De anulado tem que votar desde o início, que acaba demorando mais. E muitas vezes está prescrita a pena, esse servidor poderia estar sofrendo. E além do que, as situações de perícia, né? O PAD ela não pode concluir no achômetro. Então, se tem uma situação que demanda apuração pericial, a comissão tem que requerer para a Secretaria de Administração que seja realizada a perícia em determinada situação, para apurar aquele fato, e aí faz a perícia, se oportuniza a apresentação de quesitos do processado, e esse laudo é a base para a comissão fazer a sua conclusão. Agora, a comissão no achômetro concluir não é possível. Precisa de um embasamento Técnico, né? Porque a perícia é um embasamento técnico. Sim. Nós tivemos aí uma situação que envolvia cargas de terra no município, em que a comissão concluiu que tem X cargas envolvidas. Agora, ela não fez perícia no local, não fez perícia no terreno. Como é que ela conclui que num monte de terra tem tantas cargas? Sem documentação para embasar? Exatamente, não. Só no achômetro, que foi aterrado um terreno e que foi lá depositado tantas cargas de terra. Primeiro, poderia ser entulho, né? Não, quem sabe na terra, não se sabe. Para isso precisa um geólogo. E qual é o cálculo que tem, quer dizer, que quantia foi aterrado? E aí a comissão concluiu, aplicou uma pena de suspensão do servidor, mandou ele indenizar em tantos R$1.000 o município, porque supostamente foi colocado tanto de terra naquele terreno. Mas eu pergunto, com que base? Quem disse que é aquela quantia? Então, são situações que levam à nulidade do processo administrativo, não observância desses princípios funcionais. Queria atropelar as coisas, né? Fazer tudo rápido para fazer andar os processos, né? Não é assim que e às vezes também tem um viés político nessa história, normalmente. Aí, tudo não é dos nossos. A gente sabe como é que funciona tudo por trás disso, né? Vamos uma apertadinha aqui, uma apertadinha ali para começar. Isso é muito comum, lamentavelmente. Lamentavelmente é. E a Constituição prevê vários princípios que devem ser seguidos pela administração pública. Desde o princípio da legalidade dos seus atos até o princípio aí da autodefesa do contraditório, que deve ser respeitado. Exatamente, independente. Independente se é do partido A ou partido B, você cumprir, antes de tudo, o que diz a legislação, né? Exatamente, tem que ter uma neutralidade na questão. Exatamente. Muito bem. Teríamos assunto hoje para mais um bate-papo mais rápido, mas hoje, vamos dizer, em virtude já do nosso horário, está se esgotando. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Eduardo, doutora Ariane, agradecer a audiência dos caros amigos ouvintes, desejar a todos um bom resto de semana, um bom dia de trabalho a todos e prometemos numa nova oportunidade estar aqui presente de novo. Um abraço e até a próxima.